Pois muito bem, então vamos começar um estudo sobre a sintaxe dos casos em latim. Então, nós já estudamos várias vezes os casos na parte morfológica. Agora, vale a pena enfatizar qual é a função sintática ou as diversas funções sintáticas que tem os casos na língua latina. E aqui para vocês eu apresento, vamos começar com, evidentemente com o nominativo, mas aqui eu apresento um resumo do uso dos casos. Não são os únicos, tem mais coisas, né? Mas aqui os mais frequentes. E vocês podem notar, começando pelo nominativo, desde quando nós estudamos a parte gramatical, fica evidente que o nominativo tem duas funções sintáticas principais. A primeira, cansamos de ver e repetir isso, o nominativo é sujeito do verbo. Ele é sujeito do verbo. Nominativo indica que ele é sujeito. Quando nós estávamos lendo os textos ou traduzindo textos em latim, eu falava, né? Primeiro, número 1 de uma frase é o verbo, é o principal. Número 2 é o sujeito, ou seja, o nominativo. Ou também, o nominativo pode ser um predicativo do sujeito, indicar um predicativo do sujeito quando se trata de verbos de ligação. Por exemplo, o verbo ser. Então, ali nós não temos um sujeito, mas um predicativo do sujeito. E aqui a continuação eu coloco dois exemplos. E em destaque estão as palavras em nominativo. Sacerdos secrete orationem dicit. Então, vamos lá, número 1 da frase é sempre o verbo. Sempre se começa a leitura pelo verbo. Claro, a gente lê tudo, né? Mas, em certo sentido, a nossa mente tem que estar ali, identificando o número 1, depois o número 2, que seria o sujeito, e depois o número 3, o resto, né? Digamos, o objeto direto, caso o verbo seja transitivo, o objeto indireto, se é um verbo que pede essa regência, né? Esse complemento. Então, sacerdos, agora quem diz sacerdos, sujeito, de fato ele é da terceira declinação, sacerdos, sacerdotes, então ele é o sujeito, o nominativo singular, o verbo também está no singular. Então sempre o sujeito concorda com o verbo. Então, se o verbo está no singular, evidentemente o sujeito, o nominativo, deve também estar no singular. Então, o sacerdote diz. Então, achamos o número 1, o verbo, número 2, o sujeito, número 3, num verbo transitivo, só pode ser o objeto direto, ou seja, o acusativo, orationem. Então, o sacerdote diz a oração de que modo? Secrete. Aqui nós temos um adjetivo de primeira classe, secrete, secretus, secreta, secretum, e os adjetivos de primeira classe se convertem em advérbio com a terminação e, secrete. Também já tínhamos estudado isto, né? Então aqui simplesmente secretamente, ele vira de secreto, adjetivo, ele se transforma em advérbio, secretamente. O sacerdote, secretamente, diz a oração, ou seja, diz a oração em segredo. Tem algumas partes na Santa Missa, por exemplo, antes de lavar as mãos no ofertório, ou antes do Agnus Dei, o sacerdote diz algumas orações em segredo. Então, sacerdo secrete orationem dicit. Aqui, o nominativo é sujeito do verbo dizer. Então, essa é uma das funções, digamos assim, aquelas mais corriqueiras,
que nós analisamos quando estamos lendo a língua latina. Então, nominativo, sujeito de um verbo. Agora, também pode ser o nominativo um predicativo do sujeito quando nós temos um verbo de ligação, como é o caso do verbo ser, nós não temos objeto direto. Nós vamos ter um predicativo do sujeito que está no mesmo caso do sujeito. Ele predica, ele se refere, ele qualifica em certo sentido o sujeito. Exemplo aqui dessa frase: diáconos non est episcopus. Uma frase simples, ou seja, o diácono não é bispo. Então veja, diáconos, ele é o sujeito do verbo ser, então é nominativo, segunda declinação. Agora, como não é um verbo transitivo, é um verbo de ligação, ele não tem acusativo, não tem objeto direto, mas ele vai ter um predicativo do sujeito que fica no mesmo caso do sujeito, portanto em nominativo. E por isso aqui está escrito episcopus e não está escrito episcopum. Estaria errado sintaticamente. Seria um barbarismo se escrevesse episcopum. Diáconos non est episcopus. Porque se trata de um verbo de ligação, não tem objeto direto, mas tem predicativo do sujeito. Diáconos non est episcopus. Já com verbos transitivos, aí sim, tem o acusativo. Essas são as duas funções específicas, as mais comuns do uso do nominativo. O genitivo tem diversas funções também, muitas vezes usado como complemento nominal, até mesmo um adjunto, adnominal, restritivo, etc. Diversas funções. Aqui só recapitulando a mais frequente no genitivo. Então temos esse exemplo. Regula suprema ecclesiae est salus animarum. Em destaque temos duas palavras em genitivo. Ecclesiae, genitivo singular da primeira declinação, e animarum, genitivo plural, também da primeira declinação. Então, a tradução, pois, a regra suprema da igreja, então, vamos dizer assim, da igreja, ou seja, a regra suprema da igreja está se referindo a essa regra, é regra da igreja. Nós, no português, usamos a preposição de. No latim, não se utiliza a preposição, pois basta simplesmente o caso genitivo que já indica essa função sintática. Então, a regra suprema da igreja, ecclesiae, é a salvação das almas. Olhem, notem aqui salus, que também é um predicativo do sujeito, por isso está também em nominativo. Salus, salutis, é da terceira declinação. A regra suprema da igreja é a salvação das almas. Das almas se refere a salus. Então, genitivo, só que agora no plural. Ok? Esse é o caso mais frequente que encontramos muitas vezes no texto latino. O dativo tem a função mais recorrente de objeto indireto. Então, igualzinho ao nosso objeto indireto em português. Nós, no português, usamos a preposição a para exprimir o objeto indireto. No latim, não tem essa preposição, porque basta o caso dativo e já indica a transição indireta. Não é necessário colocar a preposição no latim. Vejam que o latim
ele é uma língua mais objetiva do que o português, muito mais eficaz para a comunicação do que o português. No português nós temos que colocar preposições e fazer uma, digamos assim, um percurso muito longo. O latim ele é muito objetivo, muito direto, muito lógico e racional, né? Então ele já na palavra, ele já te diz o significado, ele é expressivo por si mesmo, pela força dos casos, né? No latim. A mesma coisa que nós tínhamos visto com os verbos. O verbo em si mesmo, ele já te diz muitas informações. Na língua portuguesa não é assim. Em certo sentido, nós temos que desmembrar a palavra, né? Ou conectá-la, fazer diversas locuções substantivas ou verbais para dar-nos a entender. O latim ele é muito mais eficaz, muito mais preciso e, portanto, muito mais simples na comunicação, né? Claro que para nós que falamos o português ou qualquer outra língua, digamos assim, proveniente, né, do latim, dificulta um pouquinho, porque perdemos, né, esse contato com esse tipo de estrutura, né? Então, o objeto indireto, nós no português colocamos a preposição a. No latim, basta o dativo, já exerce essa função sintática. Exemplo, diáconos, patenam, episcopo, offert. Então, o número 1 da frase, o mais importante da frase é sempre o verbo. Depois o sujeito do verbo, diáconos, que vai sempre estar em nominativo. Então, o diácono oferece, o verbo é transitivo, quem oferece, oferece algo. Então, tem o acusativo, objeto direto, patenam. Agora, quem oferece, oferece algo a alguém, né? No português, nós dizemos a alguém, colocamos a preposição a. No latim, não tem preposição, porque a palavra em si já nos indica essa transição indireta. Ou seja, o dativo nos indica essa transição indireta. O diácono oferece a patena ao bispo. Então, o dativo é bastante simples, né? É o nosso objeto indireto, indica uma transição indireta. Por que dizemos transição indireta no português? Porque nós fazemos essa transição do verbo para o seu complemento através de uma preposição. A preposição de ou a preposição a, que é a mais frequente, né? Por isso é o objeto indireto. Quando eu digo eu preciso de ajuda, o verbo precisar no português tem uma transição indireta, né? Ou seja, entre o verbo precisar e ajuda, a gente coloca uma preposição de, né? Ou seja, uma transição indireta. Por isso é objeto indireto. É diferente, por exemplo, a transição direta, não tem nenhum intermediário de preposição, né? A transição flui diretamente do verbo pro substantivo. Então nós dizemos, por exemplo, o diácono oferece a patena. Então, entre oferece e patena, a transição é direta, sem nenhuma preposição. Depois, nós temos o caso que, juntamente com o nominativo, é importantíssimo, que é o acusativo. Exerce a função de objeto direto ou também um complemento circunstancial quando usado com algumas preposições que exigem o acusativo. Quando nós estudamos as preposições em latim, vale lembrar que as preposições elas regem ou o ablativo, no maior número de vezes, as preposições regem ablativo,
mas tem algumas preposições que regem acusativo, né, que exigem o caso acusativo. É o exemplo da preposição ad. Ela sempre se constrói, ela sempre exige acusativo. Mas, digamos, a função sintática do acusativo, assim por excelência, é ser objeto direto da frase. Vejam como o latim ele é muito eficaz, ele é muito objetivo, por isso é a língua da filosofia por excelência, é a língua da teologia por excelência, por causa da sua capacidade lógica, sua eficácia de comunicação. A língua portuguesa não tem uma eficácia, uma precisão tão científica, tão forte quanto a da língua latina. Aqui, patenam é uma palavra que já está clamando, já está gritando a função sintática dela. Nós batemos o olho e já notamos que ali nós temos um objeto direto. No português eu tenho que fazer uma análise sintática, né, da frase. Eu tenho que chegar lá e dizer: o diácono purifica a patena. Eu vou lá, pergunto antes do verbo: quem purifica? Diácono, acho o sujeito. Né? Depois eu vou lá para o final do verbo: o diácono purifica o quê? Pergunto depois do verbo sem preposição, tem objeto direto. Vejam, no português a gente tem que fazer um esforço, um trabalho de análise sintática imenso para deduzir que diácono é sujeito e patena é objeto direto. No latim, eu bato o olho, eu vejo essa terminação us, é evidente que ali se trata de um nominativo, portanto, um sujeito. Eu bato o olho em patenam, a palavra já me grita, dizendo: olha, eu sou um objeto direto dessa frase. Portanto, temos aqui um verbo transitivo direto. Né? Então, vejam que o latim ele é muito mais preciso, mais forte, eficaz na comunicação. Né? Na verdade, quando a gente estuda bem o latim, nós notamos que o latim é muito mais fácil, é muito mais expressivo do que o português, né? É muito mais, eu diria até compreensivo. Claro que para nós, quando estamos começando o estudo do latim, parece algo de outro mundo, muito complicado, a estrutura é diferente, mas na verdade o latim, eu diria quase uma língua evidente. Você bate o olho já sabe qual é a função sintática, né? O problema é que às vezes a gente não tem bem a sintaxe no português, não sabemos o que é um sujeito, não sabemos o que é um objeto direto, né, o que é um adjunto adverbial, não sabemos o que é um verbo, um substantivo. Então, claro, aí a gente fica um pouquinho perdido também no latim. Né? Então, falta uma base de língua portuguesa. Né? E vice-versa, quando a gente estuda bem também o latim, a gente melhora muito o português. Né? Bom, depois nós temos o vocativo na língua latina, que exerce a mesma função sintática que existe na língua portuguesa, a mesmíssima função sintática. O vocativo, colocado entre vírgulas no português, também no latim, indica isso: eu estou chamando, eu estou invocando, eu estou apostrofando algo. Né? Eu digo: ó dias, ó tempos. É um vocativo. Ó Deus, né? É um vocativo. Estou chamando. Depois o ablativo, sem dúvida nenhuma, é o caso mais complicado, mais complexo na língua latina, porque ele exerce a função sintática dos diversos adjuntos e locuções adverbiais na língua portuguesa. Também tem a função de agente da passiva, né? Agente da voz passiva. Então, sem dúvida nenhuma, é o caso que nos vai levar um pouquinho mais de tempo. Nós, nas leituras de língua latina que temos feito até agora, pois, na verdade, já nos encontramos muitas vezes com o ablativo, já temos familiaridade, mas vale a pena conhecer agora, fazer um estudo sistemático sobre o caso ablativo, nas suas diversas funções de adjunto adverbial.
de modo, de circunstância, de tempo, de lugar, de instrumento, de quantidade, etc. Né? Aqui coloco alguns exemplos simples do uso do ablativo. Por exemplo, episcopus cum diácono ad presbyterium petit. O verbo petire significa ir, andar, né? Então, quem vai? Nominativo, única palavra em nominativo aqui é episcopus. Então, episcopus petit. Agora, quem vai é um verbo intransitivo, não tem transição, mas quem vai a algum lugar. Né? Ad presbyterium. Então, o bispo vai ao presbitério, só que ele vai com quem? Com um diácono. Olha só, esse ablativo aqui, seguido da preposição cum, está indicando companhia. Ou seja, ele vai ao presbitério, o bispo vai ao presbitério em companhia do diácono, ou seja, com o diácono, acompanhado do diácono. Ele sobe ao presbitério. Né? Então, diácono está em ablativo porque a preposição cum exige ablativo. Ela se constrói sempre com ablativo. Aqui outro exemplo. Vade obligantur legibus tan universalibus quam particularibus que vigent in loco in quo versantur. É um texto aqui do Código de Direito Canônico, não citei a fonte, mas quando ele fala sobre o domicílio, sobre o quase o domicílio, e também quando fala daqueles que não têm domicílio, né, que são nômades ou giróvagos, sem residência fixa. Né? Aí os cânones do direito vão falar como se deve realizar, por exemplo, o batismo de pessoas nômades, onde fica registrado a ata de batismo, matrimônio, etc. Né? E tem um cânon que diz assim: os vagos, ou seja, os nômades, os giróvagos, né? Aqueles que não têm domicílio nem quase domicílio, obligantur legibus, estão obrigados. Aqui nós temos uma voz passiva, enitur, voz passiva, o agente da passiva, quando é um nome impessoal, ou seja, quando não significa uma pessoa ou um grupo de pessoas, ele é construído com o ablativo simples. Né? Então, os vagos estão obrigados pelas leis, tanto universais quanto particulares, veja, tudo é ablativo, legibus universalibus, legibus particularibus. Os vagos estão obrigados tanto às leis universais quanto às leis particulares que vigem, né, que estão em vigor in loco. Olha outro ablativo aqui, né? Porque a preposição in, neste caso, está exigindo ablativo no lugar, in quo, outra palavra em ablativo, porque a preposição in rege ablativo, né? No lugar no qual residem, no qual eles moram, né? No qual eles estão. O verbo versare significa habitar, morar. Né? Então, os giróvagos estão obrigados às leis universais e particulares que vigem naquele lugar nos quais eles estão naquele momento. Né? Ok? Então, digamos, isso aqui é um grande resumo do uso dos casos em latim. Não são os únicos, são aqueles mais frequentes, as funções sintáticas mais frequentes do uso dos casos. Né? Então, vamos depois, agora em seguida, tentar aprofundar um pouquinho, começando pelo nominativo.